Bom estar aqui hoje com vocês, Cotidiano e você. E hoje nós temos visita de duas pessoas aqui. Dois atores. Uma amiga tua. É, a Vida Vlat, que fez a famosa Eufrásia, né? Conhecida no Brasil, toda aquela faxineira irreverente, né? E tá falando pra gente hoje de teatro, de comédia, a gente vai conversar, vai ser muito bom. Mas depois também a gente vai conversar sobre algumas coisas que têm sido feitas lá em Brasília, né? Vamos falar. Tá bom? Fiquem aguardando. Como a gente disse, nós estamos aqui no Cotidiano e Você e nós vamos receber uma das pessoas, eu queria dizer para você, simpáticas, agradáveis, bonita, com todos esses adjetivos, mas uma pessoa que assumiu a sua vocação de trazer alegria e felicidade, fazer os outros seres. Quer coisa mais bonita do que trazer a alegria para as pessoas? Vida Vlat. E Renato Galvão, mas muito obrigado, viu? Eu vou vir sim, cara, que eles me elogiam tanto. Eu levo alegria pra todo mundo, mesmo meu gerente de banco. Esse chora, coitado. Não, mas a gente está muito feliz. A gente está muito feliz, olha, de receber você aqui, Vida e Renato, sabendo que você é uma das pessoas assim que mais tem contribuído com o humor no Brasil. E esse humor bonito, humor que faz com que a gente volte mesmo àquele humor que faz com que a gente perceba, né, a piada, entenda a piada, né, ria verdadeiramente e ria de si próprio, né? Porque verdade. Sabe que eu tenho acompanhado, fui em várias peças, em várias apresentações, e a Vida tem uma capacidade de fazer com que a gente ria da gente mesmo, porque os personagens dela somos nós. É verdade. Acaba sendo nós. Tudo vem do povo, né? Vem do povo, né? Porque o humorista, ele só precisa de uma coisa, observar. É verdade. Se você observa, você vai pegar coisas incríveis, assim, das pessoas. Então, a partir disso, você põe um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, você cria um Frankenstein. O Padre Juarez falou que tem ido muito em peças, ele foi na tua. Foi, em Chegou na todas hora, que eu chegou fiz, na hora. ele... Foi Isso não era pra contar, deputado. Eu conto, eu estava fazendo um casamento e e ela foi muito condescendente comigo, dizendo assim, eu vou esperar você para chegar. Eu esperei ele 20 minutos. E não, aí eu cheguei e já tinha começado. Chegou, já tinha começado. Aí eu entro no teatro, ela para a peça, manda acender a luz e me dá um... E era a Eufrásia que tava, Era a né? Eufrásia. Essa é a hora de chegar ainda! Aí pagou o mico, aí foi Podia ter bom. pedido uma benção pra Mas sabe o que era? Quase Na que verdade, ela- eu queria mostrar pra plateia quem tava chegando, né? Porque não é tá qualquer vendo? pessoa, Não, né? Lógico. Mas você falou da Eufrásia. Eufrásia foi um personagem que te lançou. Foi, na televisão. Na televisão. Eu comecei fazendo a Eufrásia. Eu faço vários outros personagens. Mas eu criei um carinho muito especial por ela foi muito bem aceita e eu continuo fazendo agora a Eufrásia na NGT, num programa que a gente faz o Fuxica Aqui. O Fuxica Aqui, que é um programa na NGT. NGT, no canal 48 HF. Que horas é o programa? É às 10h30 da noite. 10h30. Por enquanto, a gente está pensando em fazer à tarde o programa e reprisar à noite também. É que à noite é bom que a gente pode falar umas besteiras. É uma beleza. É muito bom. Eu tô gostando, tô curtindo muito. Eu faço com o Renato. O Renato faz também o programa. Faz o Zeca, o jornaleiro que Quem que é o empresta. Zeca? O Zeca é É o... o O cara Zeca que da trabalha. banca, porque a Eufrásia nunca tem dinheiro para comprar revista. É. Então ele leva as revistas emprestado para a Eufrásia sempre com uma segunda. A Eufrásia é tudo, menos faxineira, né? Tudo. Exato, eu falo isso sempre. Fazendo não limpa a casa, não, Não fala faz comida, nada, né? Nossa, ela não presta para nada, só fala mal dos Só outros. fala mal dos outros, Só né? o tempo inteiro. E ela fala, imagina, eu não abro a boca, coitadinho de mim. Igual falar o Clodovil, né? Mas você falou que começou na televisão com o Eufrásia. Antes você veio o quê? Do teatro? Então, eu fazia teatro. Eu fazia uma peça chamada A Vida é uma Comédia, onde eu fazia 6 personagens. Fazia a empregada, começava com a empregada. Depois eu fazia uma italiana, fazia uma judia, sei lá mais o que eu fazia. É muito Fazia bom, eram eu já 6 vi. Fazer uma personagens. galete. Fazia criança, fazia a Raimunda Clinton Abravanel, que é uma louca, irmã do Bill Clinton e filha do Silvio Santos, né? A Raimundo. A Raimunda. E fazia a Severina. Carmela. Enfim, a Severina é uma prima do Lula, que tem 18 filhos. Feliz da vida que está esperando o 19º. É alegria. Enfim, a gente vai criando esses personagens e vai fazendo. E na verdade tem uma coisa que pouca gente sabe, né? Que a Eufrásia veio, na verdade, do teatro.
Primeiro, os personagens só surgiram no teatro, depois que foi pra TV. Mas só que no teatro ela se chamava Luzinete. Né? O Clodovil mudou o nome da empregada. No primeiro dia que eu fui gravar com ele, já que a gente já se conheceu no ar, ele perguntou o nome, eu falei que era Luzinete, ele falou, mas eu não gosto desse nome, eu vou te chamar de Eufrásia. E aí pronto. Eu falei, então tá, ele faz o que ele quer, não é? Eu falei, eu vou ter que aguentar esse nome pro resto da vida. Mas valeu, tudo foi válido. Acho melhor. Tudo foi válido, assim. Mas eu adoro fazer teatro, né? A gente se diverte muito. E assim, nessa época eu fazia essa peça sozinha, né? E agora eu faço com o Renato uma peça de 6 esquetes. É uma peça muito dinâmica. São 6 esquetes. E a gente se diverte muito. Só nós dois. Mas nós fazemos 12 personagens. Essa peça chama Baião de Dois, uma comédia em dose dupla. Não é tema nordestino. Às vezes as pessoas falam, é tema nordestino. De dois, não é. É porque é uma coisa feita a dois, né? Então um mix também de várias cenas. De várias cenas. Comida, né? Então é uma mistureba, né? Por isso que a gente colocou Baião de Dois. E a gente faz, por exemplo, o primeiro esquete, a gente tira um sarro das histórias infantis, né? Então começa com a Branca de Neve, onde eu sou a madrasta, e ele é a Branca de Neve, né? Sobrou, né? Mas é uma Branca de Neve rebelde, que dá muito trabalho pra madrasta, fuma maconha, sabe? Ela sai com o irmão Metralha, que é marginal, que é bandido. Então ela dá uma dor de cabeça, a madrasta paga todos os pecados da vida com ela. E aí a gente vai fazendo, nós fazemos vários outros, fazemos o Romeu e Julieta com 20 anos de casado, que é bárbaro, né? Porque o que aconteceu? Depois, né? Porque Romeu e Julieta a gente sabe até Vamos supor que eles não tivessem morrido, como seria? Depois de 20 anos de casado, cheio de filho, sem dinheiro, ele aposentado, com o controle remoto na mão. Então, a gente pega assim um pouco do que é ficção e passa para o que é realidade, né? E aí fica muito divertido. E tem muita coisa do cotidiano, né? Então, isso que é interessante. Eu acho interessante quando a gente assiste, a gente vê, por isso que eu disse, a gente se vê, porque é muito daquilo que a gente vive no dia a dia, né? Muito daquilo que a gente vive. Às vezes as reações nossas são as reações que você passa. E se você parar pra pensar, você pega coisa, por exemplo, de histórias infantis e dá pra fazer coisa muito engraçada. Porque você vê, por exemplo, a história da Chapeuzinho, eu sempre dou esse exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Uma criança que vai com uma cestinha levar comida pra avó que mora sozinha no meio do mato. Quer dizer, essa família desgraçada que largou a pobre da velha abandonada no meio do mato, sozinha. Mandou a criança. Botou a criança pra ir levar comida com o lobo solto. Abandono de incapaz, abandono de incapaz. Para e pensa. É verdade. Né? Aí as músicas de Niná também, Nana, Nenê, que a Cuca vem pegar. Como é que vai dormir sossegado sabendo que a Cuca vai pegar ela? Imagina. Boi da cara preta. Não dá pra ter um sono tranquilo com isso aí. Então a gente usa tudo isso que tá aí no dia a dia e põe pra realidade que dá certo. E Baião de Dois tá em cartaz. Então, a gente estreia dia 2 de junho no Teatro Itália. É o primeiro sábado de junho no Teatro Itália. Todo mundo conhece o Teatro Itália, porque fica no edifício Itália. Todo mundo conhece. Que era o edifício mais alto de São Paulo. Aquela tradição toda. E às 11h30 da noite também, um horário bárbaro. Ótimo horário. Porque sábado, 11h30 da noite, você já jantou, você tá sossegado, não tem trânsito. Horário bom. Já viu a novela? Aí vai dar risada. No Teatro Itália, 11h30 da noite, 11h30. Isso mesmo. Isso. Baião de Dois. Baião de Dois, uma comédia em dose dupla. Que beleza, que interessante. Mas eu quero conversar mais, tem mais coisa interessante para conversar com a vida e com o Renato. A gente vai para o intervalo e volta logo. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo.
Obrigada. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Cotidiano e você, hoje com a vida aqui. E a gente estava falando do programa que você começou na televisão com o Clodovil. Isso. Como foi a experiência de trabalhar com o Clodovil? Era uma pessoa difícil de trabalhar? Ele era muito difícil, mas ele gostava de mim. E ele reconhecia que eu tinha talento para aquilo que eu estava fazendo, né? Ele sabia que eu estava lá porque eu era uma boa atriz. E ele reconheceu isso e aí ele começou a bater bola comigo e foi muito legal. E eu sempre fui muito irreverente. E eu não tinha medo dele, porque o problema é que as pessoas tinham medo do Clodovil. Então eu cheguei a ver ator suar antes de entrar em cena ali no programa para ser entrevistado, de pavor. Eu falei, mas por que você está nervoso? Não, porque o Clodovil é muito difícil, ele coloca às vezes a gente em situação muito complicada. As pessoas tinham muito medo dele e eu não tinha medo dele. Então eu fazia qualquer coisa com ele. Eu passava a mão na bunda dele, uma festa. E eu fazia, o personagem blinda. Isso, é verdade, é verdade. Protege a gente, né? Então era a personagem que estava fazendo, não era eu. Então, uma vez era uma sexta-feira 13, e eu comecei, eu sempre inventava alguma coisa nas sextas-feiras, e essa especialmente era uma sexta-feira 13. Então eu falei para a diretora, diretora, e se eu entrasse tudo cheio de planta enfiada na orelha, com um negócio pendurado, dizendo que era arruda, era nada, não tinha nada a ver. E com um negócio pendurado no pescoço, com uma bacia de pipoca e jogando pipoca, né? Porque disse que ela dava para dar sorte, uma cruz preta desse tamanho, tudo para proteger. E quando chegou perto dele, eu peguei as pipocas e comecei a jogar tudo na cara dele. Quer dizer, eu tem que ser muito louca para fazer isso. Jogar pipoca na cara do Clodovil. E quieto, olhando pra minha cara, e eu jogando, seu Clodovil, pra dar sorte pro senhor, jogando a pipoca na cara. Gente, foi maravilhoso. Ele pegou a pipoca, virou tudo na minha cabeça. Era muito divertido, né? É interessante. Era muito divertido. É interessante, mas havia um reconhecimento também, porque você, naquele programa, que era um dos programas que dava pico de audiência e tudo. Credibilidade, né? E ele reconhecia que você era uma pessoa que trazia muita audiência, verdade. Muita audiência pro programa. O quadro da gente era o mais esperado. Era o mais esperado, era o mais esperado, sim. Era a hora que o bicho pegava, porque qualquer coisa acontecia ali dentro daquela cozinha, né? Eu dizia que tava o espírito do Zacarias lá na cozinha, encostado no cozinheiro, que eu ia espantar, pegava a cruz, o charuto, fazia uma mistureba, ele não acreditava no que eu fazia. Então era muito bom. E você... eu sei que os seus trabalhos são muito elaborados, tudo isso, mas você é muito do improviso também, né? Ah, sim. E mesmo no teatro a gente aprende muito, né? Porque teatro acontece, cada espetáculo é diferente um do outro. Então você tem que lidar com o público, com o improviso. E eu sempre fiz programa ao vivo, né? Sei. Então, mesmo agora, com esse programa que eu faço, eu gravo, mas a gente grava, assim, não para corrigir nada, não. A gente grava para dar a mesma sensação de coisa atualizada, porque não tem que ser nada muito preparado, senão fica muito fake, né? A gente gosta de fazer a coisa como ela é. O humor, ele tem essa irreverência, né? E sem texto, sem nada. O Renato veio também do humor ou veio do teatro? Renato também. Teatro, na verdade eu fiz várias peças, mas me identifiquei mais no humor, né? Aliás, a vida me conheceu fazendo uma peça, que eu fazia um infantil musical. E fazia o vilão, mas era um vilão que era meio... Era engraçado que ele fazia um personagem nessa peça, que ele era o rato que era o vilão da peça. Sei. Mas eu observei uma coisa tão legal, se acabava a peça, a criançada ia toda pra cima dele. Eles adoravam o vilão. Como chamava a peça? A Lenda do Quebra-Nozes. A Lenda do Quebra-Nozes. A criançada adorava, ia tudo atrás dele, ficava fazendo fila para abraçar, para beijar, para tirar fotografia. Pois teve uma criancinha que levou Tupperware com queijo pro rato, porque o rato era louco por causa de queijo. Olha que gracinha aí. Interessante. Você vê que é o carisma do artista, né? Por aí você percebe mesmo, que interessante. Mas o dia que você assistiu, tinha uma criança muito difícil na frente.
Tinha. E o rato é mineiro, sabe? O rato que ele fazia era mineiro. Tinha que ser. E a criança não deixava ele falar. Chegou a hora que ele disse assim, gente, pelo amor de Deus, de quem que é essa criança aqui, gente? E o povo rachava de dar risada, muito engraçado. Muito bom. Mas esse negócio de ter uma criança na frente, por exemplo, a plateia, de dia para dia muda muito no espetáculo quando você vai... E você percebe a diferença na participação da plateia? E a plateia é fundamental no espetáculo, porque tem plateia que ajuda, que colabora, tem plateia que é tímida, que é difícil, que é mais contida, sabe? E o espetáculo dela é de interação. Aliás, a gente eu quando vou, eu tenho muito medo de sentar na frente. Mas geralmente, não adianta que às vezes eu vou buscar lá. E aí, mas não adianta também, porque você sentando lá atrás também ela vai buscar. Então, e não adianta você fingir que não tá olhando pra ela, porque se você não olhar... E a vida é a rainha dos fora, hein? Eu já dei cada pra pegar a gente na plateia com ela. Teve uma apresentação que a gente fez em Guarulhos que tinha, ela fazia descer e pegava uma pessoa da plateia. Aí, ao invés de descer, ela olhou e falou assim, você, faz favor. Da Sara? Quando eu tava fazendo a Sara, uma culinarista que faz uma canja, ensina a fazer uma Aí a mulher falou assim, não posso. Não pode por quê? Falou, não tem rampa. A mulher, coitadinha, era deficiente. Gente. Aí então vem você. Aí eu olhei pra do lado e falei, então vem você. Ela falou, também não posso. Meu Deus do céu. Não, eu vou te contar. Já fiz cada coisa. Jogou a casca de banana na cara da cega. Senhora cega, pobre. Eu vou com 300 pessoas dentro do teatro, a banana não você tem que acertar na cara da pobre. Com óculos pendurados assim na cara. Eu, pra dar fora, tô sozinha. Né? E essa interação que você faz com a plateia tem de questionamento também? Tem, porque a gente leva a pessoa lá pra cima, muitas vezes. Você não sabe o que vai vir de resposta, né? Com a reação, não você sabe. não sabe. Eu peguei um bêbado uma vez. Ele me levou um homem caindo de bêbado. Você pegou, você foi lá e levou ele. Eu falei pra ele, olha, muito obrigada por ter escolhido esse. O homem tava caindo de bêbado e queria participar. Ele tava aí. Eu falei, eu vou matar o Renato, porque ele foi lá embaixo, ele escolheu a dedo, ó. Aí ele queria interagir em todas as cenas, ele queria subir no palco. Não, agora não. Chega, agora tá bom já. Falei, olha que você arranjou. Interessante. Mas vamos de novo aqui, ó. Eu quero lembrar vocês, lembrando aqui, o espetáculo tá no Teatro Itália, né? Sábado às 11h30 da noite. Baião de 2, uma comédia em dose dupla. Dia 2 de junho. Dia 2 de junho. Mas na NGT, que é a TV onde a Vida e o Renato fazem um programa chamado Fuxicaqui. Fuxicaqui é também todo de segunda a sexta às 10h30. Às 10h30 da noite. Isso, pode assistir lá, tá bom? E os contatos, para que a gente pudesse entrar em contato com vocês também. Então, vocês fazem, vocês viajam também para espetáculos? A gente viaja, a gente tem Facebook. Isso. Tem o Twitter, mas o Face é bem legal também, as pessoas entrarem no Facebook da gente. Ele é Renato Galvão, né? Renato Galvão. E eu Vida Vlat. E no site também, no site da gente, vidavlat.com.br ou ofrasia.com.br. Vida Vlat é com 2 T's. Vida Vlat com 2 T's. Isso, e o teu? E o meu site é renatogalvãoator.com.br. E o seu Twitter é Vida Vlat. Vida Vlat. Eu estou perguntando isso porque de repente a gente está falando muito dessa questão de levar o teatro para as pessoas, e às vezes no interior as pessoas não têm muito acesso à questão do teatro. E eu não sei se de repente vocês têm essa disponibilidade de estarem indo também para cidades para fazer esse tipo de... A gente tem e a gente vai sempre. Sei. Aliás, tanto que nós temos dia 19 agora Extrema. Tá. E agora dia 12... Louveira. Então... A gente sempre vai. Mas também tem uma coisa, sabe, Jorge, que está acontecendo. O stand-up tirou muito lugar do teatro. Sei. Porque o stand-up foi criado nos Estados Unidos. Isso é uma ideia do americano. Americanizado. Só que isso é feito em bares. Em bares noturnas e tal, onde o pessoal conversa, toma um drink. O stand-up aqui no Brasil... O stand-up não é para teatro. Não é pra... O stand-up no Brasil começou... E era em bar, que era no Bar Avenida, que era o stand-up do pessoal, terça e Santa. Que era aquilo lá, que era no bar. As pessoas iam no Bar Avenida e tinha o stand-up. Mas o dela não é bem stand-up também, porque eles fazem personagens, eles vêm caracterizar. E o stand-up é piada de cara limpa. O cara de cara limpa, sem nada.
Que foi aquela ideia que veio dos Estados Unidos. É a coisa meio... Mas ficou muito difícil até de você conseguir pauta em teatro. Põe. Porque só dá isso. E é muito triste. Olha, eu vou ter que parar vocês um minuto, senão vai derreter lá. Mas vamos fazer primeiro uma homenagem aqui, viu, aqui. Foi o aniversário do Padre Juarez semana passada. Não acredito! Parabéns a você! Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. 2 anos. Parabéns. Obrigado. Felicidade. Olha que coisa linda. Olha que coisa boa. Olha aqui, eu vou apagar. Que privilégio. Eu fiquei, privilégio meu saber que eu celebrei o aniversário junto com a vida. Olha que coisa boa, tá muitos aqui anos com de você, meu lindo. Olha, obrigado, gente. Obrigado, Dona Marisa. Nem fale. Obrigado. Olha que, nossa, olha, foi meu aniversário dia 22 de abril. Você é ariano, não? Taurino? Não, taurino. Por um dia. Por um dia, é verdade. Olha. Eu e o Calbi Peixoto não Adoro contamos a taurino. idade, não adianta perguntar que nós não contamos a idade. Tá bom? Tá certo? Você A queria Glória agradecer. Maria também não conta, nem que puser ela no pau Eu, de a arara. Glória Maria e o Calbi Peixoto, não adianta. Não conta. Obrigado. Acabou? Acabou. Então obrigado, vida. Obrigado, Obrigada, Luiz Renato. querido. Obrigado pela homenagem tão bonita, singela e bonita. Obrigado, viu, gente? Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Nós estamos de volta aqui no Cotidiano em Você e convidando você agora para estar por dentro de tudo que acontece na política e em Brasília, porque quem nos traz as notícias é o deputado Ricardo Izar, né, o deputado. É isso mesmo. E eu vou perguntar para você uma coisa interessante aí. Essa questão da energia elétrica, nós nunca sabemos o que a gente paga, a gente sempre leva susto com a conta. Quando você pega a conta de energia, você vê lá um tanto que você gastou, ICMS um absurdo, uma coisa absurda. Existe um trabalho feito por vocês na Câmara, existe, né? Sim. Hoje no Congresso Nacional existe uma frente parlamentar composta por mais de 300 deputados de diversos partidos, é a partidária. Sei. Onde a gente levanta a questão da defesa do consumidor de energia elétrica e combustíveis. Então a gente teve algumas ações, eu sou coordenador da região Sudeste, o presidente é o César Halum, lá de Tocantins, e nós tivemos algumas reuniões, tanto com o ministro Lobão, tivemos no Tribunal de Contas da União, agora fizemos encontros aqui com a Fiesp, fizemos dia 10 de maio o lançamento da frente em São Paulo. E vários sindicatos, a gente viu que até a Fiesp vem fazendo um movimento grande para diminuir a conta de luz, para que melhore a produção, porque hoje o reflexo da conta de energia na produção é muito grande, ele representa muito. Você sabe que o tributo que incide sobre a energia é muito alto. Mas o que a gente Isso tudo é repassado para o consumidor no produto que ele compra. Quem paga é o consumidor no produto final. Justamente, porque a indústria gasta muito, paga muita energia e tem que repassar isso. Exatamente. E agora com algumas conversas que nós tivemos com o governo, alguns ganhos nós já vamos ter. Porque, por exemplo, hoje quando você tem uma concessionária que opera durante 10 anos a concessão de exploração de energia, ela faz um investimento muito grande. Ela coloca as torres, as transmissões, ou até mesmo a usina que gera energia. Só que com o passar desses anos, há uma depreciação. O investimento do material já foi devolvido. Já foi pago. E agora você renova os contratos. Quando você renova esses contratos, não estavam levando em consideração a depreciação do investimento. Que interessante. Então isso é um ponto que a gente bateu bastante. Ou seja,
A concessionária já pagou tudo que ela tinha que pagar. Na renovação, a energia devia ser mais barata. Devia ser mais barata. Porque já tem torre, já tem cabo, já tem tudo. Já tem tudo. Ele não vai precisar fazer todo esse investimento de novo. É só manutenção. Só que se ninguém falar, fica por essa. Assim, se passar, passou. E é isso que a gente tem brigado muito. E acho que já tivemos o primeiro ganho. O TCU é da mesma opinião que a gente também. Ele quer uma redução agora nos novos contratos. E agora esses 2, 3 anos que vêm agora são anos de renovações de contrato. Porque a energia ela é comprada pelas concessionárias, né? Por exemplo, a concessionária compra energia e repassa essa energia. Isso é a distribuidora. Isso. Ela distribui a energia. E tem as concessionárias também, que são aquelas que, por exemplo, uma usina de Itaipu, alguém investiu para depois explorar e vende de energia de lá. Isso. Esse investimento ele tem que ser amortizado, porque já explorou vários anos. É verdade. Então agora o investimento de um novo contrato é menor. Então é isso que a gente quer repassar para o consumidor. Eu acho que com uma briga constante aí a gente vai conseguir ter uma diminuição de até 17% na conta de energia. E vai ser notado pela dona de casa que lá na continha dela... Desde da pessoa física a pessoa até a indústria que gasta milhões aí com eletricidade. Exatamente. E aí isso tudo depois é repassado. E eu acho que isso é uma luta que não só nós da Frente Parlamentar, mas o Brasil todo tem que estar junto nessa luta, porque isso vai ser importante, principalmente para posteriori geração de emprego, geração de renda, geração de produção no Brasil. A gente aumentando a produção, né, diminuindo os custos, a gente aumenta a produção. Aí vai aumentar a renda, aumentar trabalho, isso é importante. Tá vendo, gente? Você que às vezes não sabe o que o deputado faz, às vezes tem até deputado que não sabe o que o deputado faz. Né? Tá aí, ó, né? O deputado, é para isso que nós temos, é para isso que nós elegemos os deputados, para isso que nós elegemos essas pessoas, para que eles vão lá e de repente briguem por nós, coisa que nós não podemos fazer, porque o cidadão comum não pode fazer isso, não pode questionar uma concessionária de elétrica. Né? Às vezes pode, sabe, padre? Eu vou te contar um fato, eu tive um problema na Telefônica um tempo atrás e que eles estavam me cobrando aquele siga-me, sabe? Sei. Há muito tempo eu não tinha pedido aquilo. E eu liguei lá e foi difícil de eu conseguir pegar o recurso de volta de meses, anos que eu tinha pago. E eu fui na Anatel, entrei no ombudsman da Anatel e mandei um e-mail. Ele abriu um processo lá e sabe que me retornaram da operadora aqui e me fizeram a devolução do crédito. Fizeram o ressarcimento. Então tem algumas coisas que se a gente não reclamar também, e tem alguns órgãos que funcionam. É verdade. Muitos não funcionam, mas alguns funcionam. Mas é interessante saber que os deputados estão ali trabalhando. Não, porque eu acho que a justiça tem que ser feita e quando a gente precisa criticar, a gente critica. Mas quando a gente tem que, de repente, louvar, tem que louvar mesmo. Acho que um trabalho desse em prol do cidadão é muito bonito. Pensar assim, olha, hoje o peso da energia elétrica é muito grande para uma família. Uma família que praticamente grande gasta muito. E é bonito isso, ver dos deputados o empenho nessa questão. Obrigado, parabéns, Padre. Parabéns mesmo. Eu vou terminar com uma oração. Então nós vamos terminar então com uma oração hoje de uma maneira toda especial, pedindo para que Deus possa nos abençoar a nossa família e a sua família principalmente. Que Deus Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra, que nos deu a vida como dom, como presente, possa nos abençoar, protegendo-nos contra todos os males e fazendo-nos cada vez mais felizes, vitoriosos, junto com Jesus, que é vencedor. Abençoa-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu já dei a benção, agora você termina. Foi um prazer estar com você, com a tua família, Cotidiano e você. E semana que vem tem mais. Um abraço para vocês.